Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos estar dando continuidade na leitura da Bíblia. Hoje vamos iniciar no livro de Mateus, capítulo 11 até o capítulo 13. Vamos iniciar a leitura? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo lhe disse: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouves, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo ele, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que te trajam ricamente estão nas casas dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocai-vos flauta e não dançartes, cantai-vos lamentação e não chorartes, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 20 de Mateus, capítulo 11. As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haveram arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de juiz. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruístes e as revelastes aos pequeninos. Sim,
ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filho é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprenderão de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manda um alô para Edilene. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 9 do capítulo 12. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E ele, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem no sábado? Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios e o juízo. Mandar um alô também especial aí para Eliette Batista. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Versículo 22 de Mateus, capítulo 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar todos os seus bens, se primeiro não manientar o valente, saqueando então a sua casa? Mandar um alô também especial aí para o João Santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mandar um alô também especial aí para o irmão Francisco que está assistindo. Que Deus abençoe a palavra de Deus. Capítulo 12 de Mateus, versículo 33. Árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore, raça de víboras. Como podes vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Caiu rapidamente aqui a internet, mas já voltou, graças a Deus. Mandar um alô também especial para o Clay, que Deus abençoe. Versículo 37 de Mateus 12. Porque por tuas palavras serás justificado. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alô, irmão Francisco, Deus abençoe a sua vida. João. Também nós temos aqui a Evelyn Souza, que está assistindo. Que Deus abençoe. Vamos continuar a leitura da Bíblia. Mateus 12, 38. O milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséremos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim está o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e voltando achar-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida do João, que está nos ouvindo. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão
e minha mãe. Mandar um alô especial também para o nosso amigo Tiago Gonçalves, que está assistindo. Que Deus abençoe. Capítulo 13, último capítulo desta noite. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e viraram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vendo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida, Clay. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábola? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvires, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não recebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque veem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós verdes, e não veram, e ouviram o que vós ouvirem, e não ouvirão. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mandar um alô especial para o irmão Francisco, continua nos ouvindo, que Deus abençoe. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alô, Tiago, que Deus abençoe. Clay Pimentel, que está assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ouvindo. Porém, ele disse: Não,
para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião a ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntam no seu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 31 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se animam nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Que Deus abençoe a vida do Gabriel Costa. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Manda um alô especial também para o Eduardo Fonseca, que está nos ouvindo. Que Deus abençoe. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também a consumação deste mundo. Mandara o Filho do Homem os seus anjos, e lhes colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e façá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nesse momento estão ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Versículo 44 do capítulo 13 de Mateus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Louvado seja o nome do Senhor. Alô para o Tiago que está assistindo, o Gabriel, para o Eduardo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Temos mais pessoas aqui assistindo. A Eliette Batista, que Deus abençoe. A Edilene, que Deus abençoe. O Lu, que Deus abençoe. Geanderson, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos continuar a leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bois, os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas,
E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles. E de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seu irmão Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todos os seus irmãos, todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Muito obrigado a todos vocês que ficaram nos ouvindo. Amanhã vamos estar aqui às 10h45 novamente, fazendo mais leitura da palavra do Senhor, a partir do capítulo 14. Que Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram nos assistindo. Muito obrigado mesmo, de coração. A paz do Senhor a todos.